Muito boa noite, gente. Tudo bom? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem e que a gente consiga é, vencer os nossos desafios, né? E quando a gente não conseguir vencer, que pelo menos a gente consiga contemporizar a situação. Porque o lance é a gente tentar, na medida do possível, manter o equilíbrio emocional e seguir adiante, né? Afinal de contas, a gente está passando um tempo aqui para a gente lapidar a nossa consciência, e é óbvio que se a gente ficar pensando nas tristezas e nas dificuldades, obviamente a gente vai estar gastando parte do nosso tempo e da nossa energia com essas dificuldades, né? E de um modo geral, na média, a gente ficaria mais denso. Então, eu acho que a gente tem sim que ter alguma preocupação com as nossas dificuldades, né, com os nossos desafios e tal, mas obviamente sempre focando no positivo. Ou seja, é como se fosse ir para um lugar ruim, mas voltar o quanto antes, já que lugares ruins não nos servem, né? Então que a gente procure ficar sempre positivo e, na medida do possível, tirar do nosso modo de vida, do sistema de vida que a gente adotou, as coisas que nos preocupam, que nos entristecem, que dificultam o nosso caminhar aqui na romagem terrena. Afinal de contas, não é fácil estar encarnado e vencer esses desafios, né? E uma coisa importante que eu quero dizer a respeito disso, é que assim, independente da classe social que você esteja, o nosso consciente e parte do subconsciente interagindo sobre ele acaba definindo um modo de vida em que a gente acaba meio que vamos dizer assim, acaba criando uma interdependência entre os teus traumas, as tuas necessidades, as tuas crenças, né, com o seu eu. Então é como se fosse uma coisa, é como se a gente estivesse completamente adaptado às nossas necessidades de desafios. Então às vezes a gente acha que a nossa vida não está boa, tentando, né, deixar mais claro isso que eu estou tentando dizer. Às vezes a gente acha que a nossa vida não está boa e que a nossa vida precisa de mais dinheiro, ou mais isso, ou mais aquilo, para que a nossa vida fique muito melhor. E aí a gente acaba dificultando ainda mais a nossa encarnação aqui, na expectativa de tentar melhorar o padrão. Quando na verdade a gente deveria encontrar maneiras de a gente viver mais simples. Porque talvez essa interdependência que o sistema, que a cultura, né, que a realidade que a gente habita cria sobre nós, né, essas cobranças, elas acabam tirando a nossa paz. E às vezes mudando, né, crenças, mudando o jeito de alguns sistemas, mudando alguma coisa na sua vida, né, você pode, na medida do possível, transformar a sua vida numa coisa mais leve, mais tranquila, talvez ganhando menos, talvez, mas também tendo mais paz, né? É uma coisa que eu sempre digo, que é o preço do dinheiro. Quanto é que custa para ganhar esse dinheiro, né? Por exemplo, vou dar mais um exemplo simples. Se eu falasse para você, olha, no próximo ano você vai ganhar 100 mil reais e vai infartar. Você quer ganhar 100 mil? Um exemplo, pode ser qualquer valor, mas entende? Vai ganhar 100 mil ano que vem e vai infartar. Tudo bem? Ou, olha, no ano que vem você vai ganhar 100 mil reais e vai ficar diabético.
Ano que vem você vai ganhar 100 mil reais e vai virar um viciado em remédio. Você toparia isso? Então fica essa reflexão, né? Tem gente que vai falar da boca pra fora, claro, sem problema. Que só a gente só acaba percebendo que essa pessoa obviamente não sabe o que tá falando, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, gente, como vocês sabem, essa daqui é uma playlist onde a gente faz as preces, né? Faço prece regularmente aqui, e aí o objetivo dessa playlist é a gente fazer uma boa vibração para as pessoas do nosso entorno, para o nosso bairro, para a nossa cidade, enfim, para aquelas pessoas que a gente escolhe normalmente aqui, tá? E como a gente faz o Evangelho no Lar, né? O nome dessa playlist obviamente é uma proposição espírita. A gente usa esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse outro livrinho, tem usado, que é o livrinho da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó. E a gente tem usado também esse livro aqui do Ciro Prembaba, Flor do Dia, tá bom? Muito legal esse livro aqui, aliás. As ideias aqui são muito legais. Bom, gente, e aí a gente faz 8 minutos de respiração, que a partir do momento eu vou explicar a respiração, e a partir disso a gente vai fazer 8 minutos de respiração, e após isso então a gente faz a evocação dos nossos bons amigos. Ao fundo a gente está ouvindo uma música chamada Aurora, do John Easton, que está no site Upbeat, tá? E enfim, vão vir outras aí que vão estar também na descrição do vídeo, tá bom? E aí, como é que a gente respira? A gente respira em 3 etapas, eu gosto de fazer essa, tá? Que é assim, ó, a gente inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar, pausa, inspira mais um pouco até o final, pausa, e aí a gente expira lentamente. E quando expira, quando joga o ar para fora, a gente imagina uma fumaça branca saindo de nós, dos nossos olhos, boca, nariz, enfim, e poros de um modo geral, pelo corpo, enfim. E essa energia, obviamente, ela é exteriorizada, ou seja, ela é jogada fora, né? E com isso nós esperamos que a natureza nos reenergize, porque a reenergização, a troca energética, na verdade, é uma lei da natureza, tá bom? Por isso que aqui tá rolando uma musiquinha, que é pra a gente ficar numa vibe legal e, obviamente, criar uma vibração, uma egrégora positiva em volta da gente, tá bom? Aqui tem uns cheirinhos aqui perto de mim. Hoje eu não vou pôr defumador, porque estou com a garganta um pouco seca e quando eu coloco o defumador aqui do lado fica difícil chegar ao final, tá bom? Mas é isso, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente respira? A gente respira assim, ó. Pausou e solta. Marcando.
Mais 2 minutos. Muito bem. Muito bem, gente, que legal. Fizemos aí nossa respiração e vamos dar continuidade então, né, fazendo a evocação dos nossos bons amigos, a fim de que a gente tenha um bom momento de prece agora, tá bom? Eu só vou baixar aqui porque eu não sei o quanto que esse som atrapalha o microfone, tá? Então eu vou baixar aqui bem pouquinho agora. Acredito que só eu esteja ouvindo. Vamos lá então. Então a gente espalma nossas mãos, abre bem, né, para que os chakras das mãos também se ativem. Vamos lá. Queridos bons amigos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, dispostos a criar uma vibração favorável que possa ser útil às consciências necessitadas. Que seja um momento de boa vibração e de paz, de boas palavras, de boas leituras, de ótimos entendimentos. Que Jesus, o nosso Mestre, seja a grande baliza desse momento de vibração positiva. Que nós possamos oferecer as nossas energias anímicas para que os bons espíritos, vós, nossos amigos, possam trabalhar-nos em função de nossos irmãos mais necessitados, se for o caso. Queridos amigos, ajuda-nos a compreender delicadamente as leituras do dia de hoje e que nós possamos vibrar com o coração cheio de ternura e amor, com sinceridade principalmente, para que o melhor aconteça a partir de agora. Dá-nos a segurança e a paz, e que Jesus abençoe a todos nós,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Curioso, depois eu explico. Pelos doentes obsidiados, abrindo a sessão de preces, tá? Então nós vamos fazer uma prece pelos doentes, e primeiro eu vou ler aqui a instrução preliminar. As doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida terrena. Elas fazem parte da imperfeição da nossa natureza material e da inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós os germens doentios, muitas vezes hereditários. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo dos seres mais puro e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado silenciosamente pelas paixões devastadoras. É preciso, pois, se resignar em sofrer as consequências do meio em que nos coloca nossa inferioridade, até que tenhamos mérito para alcançar a situação melhor. Isso não deve nos impedir de fazer o que depender de nós para melhorar nossa posição atual, mas se apesar de nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males da vida na Terra. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais desaparecessem ou fossem suavizados em alguns casos, Ele não teria colocado à nossa disposição os meios de curá-los. A sua previdente bondade, a esse respeito, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. Ao lado da medicação comum elaborada pela ciência e o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Mais tarde, o Espiritismo veio nos revelar outra força poderosa da mediunidade curadora e a influência da prece. Aí ele vai fazer a prece aqui, mas eu quero fazer um comentário antes. Eu acredito verdadeiramente que nós temos não outros... É lógico que nós temos outros mundos também, falando em coisas físicas, né? É lógico que no universo nós devemos ter outros planetas com vidas muito parecidas, um sistema de vida muito parecido com esse que nós vivemos aqui, né? Onde deve ter um corpo físico, deve ter um tipo de alimentação, deve ter um tipo de atmosfera, talvez, né? Não igual essa, mas enfim, que os seres que habitam aquele lugar estejam adaptados a essa atmosfera, né? Seja de gás, seja de sei lá o que for, né? De um tipo de gás diferente que o nosso, que é o oxigênio, né? Que é o ar. Mas assim, isso é uma coisa na parte física. Na parte das dimensões, com certeza nós temos N dimensões. A gente não conhece nada a respeito disso. Mas o que eu posso dizer, eu acho que assim, das coisas que se tem à disposição, a gente intui, né? Das leituras que se tem à disposição, a gente intui pela ciência que nós estamos no limiar de começar a
descobrir novas dimensões, a investigar novas dimensões energéticas. Isso aqui no nosso planeta, não só no nosso sistema solar, não só no universo, mas no nosso planeta. A gente provavelmente vai começar em breve, vai ter contato com essas outras dimensões de maneira científica, vamos dizer assim, não de maneira mediúnica, porque isso daí é uma coisa que é complicado comprovar, né? Sempre vai ter um subterfúgio lógico ali que, né, no caso da mediunidade, mas é óbvio que dentro da mediunidade já se sabe disso há muito tempo. Mas cientificamente acredito que em breve a gente vai ter um contato com essas outras dimensões, né, de forma a gente trocar com essas outras dimensões. Zero bronca. Mas eu acho que assim, nesse traslado de uma dimensão que você está para entrar no corpo físico, ou seja, faz parte da natureza, da experiência na Terra, né, obviamente, você nascer num corpo. E aí é óbvio que a nossa alimentação é cheia de problemas, a gente não conhece a natureza do nosso corpo direito, a gente não sabe o que a gente pode de fato comer, o que a gente não pode comer, a gente não sabe isso ainda, faz parte da experiência do corpo físico, né? Da consciência, quando ela passa pelo corpo físico, enfrentar as dificuldades. Em muitos desses casos existem, eu acredito, não adaptações, seja de fisiologias a determinadas regiões, a determinadas situações. Por exemplo, uma coisa que a ciência sabe, né, e é muito estranho, né? Nós seres humanos evoluímos com a Terra e a gente tem alergia a pólen, por exemplo, né? Que é uma coisa estranha, obviamente, que já é um indício de que a gente provavelmente não é daqui, a gente veio de outro lugar para cá, né? Porque se a gente evoluiu com o planeta, a gente obviamente em milhões de anos já teria suplantado essa dificuldade, e obviamente a gente não teria que ter alergia a pólen, a terra, por exemplo, né? Enfim. E obviamente a gente ainda não está plenamente adaptado nesse planeta. Por isso que a gente, por exemplo, se intoxica com alimento. Às vezes a gente come coisas que nos fazem mal. E obviamente isso pode causar situações de desarranjo e de desconforto, enfim. Zero broncation, né? Quer dizer, a gente tá, eu acredito verdadeiramente nisso. Mas tem uma outra questão, né? Para você viver essa experiência com todos os seus pertencimentos, você precisa viver nesse momento da história, entende? Para você enfrentar esse tipo de experiência, você tem que passar por isso. Você tem que vir nesse momento da história, vamos dizer assim, entendeu? No momento em que o nosso corpo ainda não está totalmente adaptado. E aí, obviamente, por que a gente precisa passar por isso? Porque nós estamos lapidando esse momento consciencial. Então, obviamente, um monte de coisa não acontece com a gente porque a gente tem capacidade de entender, de compreender. Então tá tudo assim, para e passo engendrado, eu acredito, entende? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai obviamente tendo condições de habitar em outros planetas, de viver de outro jeito, né? E aí obviamente ter o sofrimento do corpo físico minorado, né? Ou seja, né? Se a gente tiver corpos mais sutis, não tão movidos pela paixão, né? Por exemplo, pelo sexo, pelo álcool, pelas drogas, pelos remédios, né? Também são drogas legalizadas, mas enfim, se a gente não vivesse tão apaixonados, provavelmente a gente nem precisaria de tantas coisas assim que são tão contundentes para o nosso organismo, né? Você pode ver que para a gente ter prazer ou a gente ter uma experiência diferenciada, a gente tem que se arriscar muito, seja usando uma droga, seja pulando numa ponte naqueles elásticos gigantes, pulando de paraquedas, ou seja, isso mostra só que nós temos uma natureza violenta ainda, uma natureza que precisa de um estímulo violentamente forte do corpo para que a gente tenha alguma sensação, né? Mais uma experiência diferenciada, vamos chamar assim.
E isso nada mais é do que reflexo dessa paixão que em nós ainda tem um reflexo muito forte, né? Nós vivemos apaixonados, né? Seja por qualquer coisa. A gente sente essa necessidade. Então, assim, para a gente vir nesse momento da história, viver certas coisas específicas, né? A gente tem que vir nesse momento e vai ter que enfrentar essas dificuldades, vai ter que tomar vacina, vai ter que, sabe? Porque verdadeiramente nós somos assim, imperfeitos. E é bem possível que a gente já saiba disso, né? Quando a gente está lá na erraticidade de algum jeito, em algum lugar, em alguma galáxia, em alguma dimensão, não sei, a gente vem pra cá num combinado de que não, vai ser legal. Que vai ser legal. Só que quando a gente veste essa roupa do corpo físico, aí a gente começa a reclamar. Fala, mas por que eu sou doente? Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo? Porque você está no lugar certo, na hora certa. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está na nossa melhor versão. A gente está na nossa melhor versão. Às vezes você não está no seu melhor momento, por exemplo. Às vezes você começou sua juventude, fez um monte de merda e se lascou de todo jeito, beleza. Às vezes você não está no melhor momento, mas você está na sua melhor versão. Vou dar um exemplo mais simples. Você pode ter um carro do ano, mas esse carro do ano está sem pneu, está com tudo riscado. Ele está na melhor versão, ele só não está no melhor momento, entende? Então assim, é como você pegar um carro zero e dar uma capotadinha de leve. Você dá uma capotadinha de leve e você fala, puxa vida, estou na melhor versão do carro, mas não estou no melhor momento, porque agora preciso mandar consertar, preciso acertar as coisas que estão fora do lugar, né? Então tem essas questões. E aí, obviamente, quando a gente fica numa outra dimensão ou numa outra situação, é bem provável que a nossa consciência esteja mais dilatada. Por que eu digo isso? De onde eu tirei isso? Porque faz sentido, entende? O nosso corpo físico ele é muito limitado, ele é físico, ele é denso, ele está aqui circunscrito num lugar do universo. Então, como ele está circunscrito, beleza, você não tem para onde ir. E a tua consciência está ali dentro, está presa aqui dentro. Não posso, por exemplo, dilatar minha consciência para fora da minha cabeça, porque seria, acredito que nós teríamos muitas dificuldades de viver a experiência, entende? Porque se você está conectado a um monte de coisa, você obviamente desviaria de um monte de coisa e ao mesmo tempo, enfim, não tem muita função. Eu não sei ainda qual que é a função do corpo, mas deve ter uma razão que a gente desconhece e que deve ser muito importante para nós, né? Então acho que é isso. E aí aqui, obviamente, nessa leitura aqui que ele fala, né, que fala que a doença fazem parte das provas. Eu não sei se eu concordo com isso, sabe? Porque às vezes você lê isso falando que as provas teoricamente seriam, sabe, coisas em que você vai ser provado, como se tivesse uma, sabe, como se você tivesse uma obrigação de certas coisas. Eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que não sei, eu não gosto desse termo, né? Eu acho que você está aqui vivendo uma experiência e você está tentando evoluir. Obviamente que a gente não faz isso assertivamente, a gente vai na deriva, né? A gente vai sem rumo, a gente não se preocupa em saber quem a gente é, em desenvolver a nossa consciência. A gente fica vivendo de qualquer jeito, ganhando dinheiro, e aí quando vem uma coisa triste a gente aprende, depois vem uma outra coisa estranha a gente aprende. Então assim, a gente efetivamente não faz muito esforço para desenvolver a nossa consciência. A gente fica esperando que a vida nos apresente as situações para que a gente desenvolva a consciência. Entende? Então daí eu acho que a importância, o grande lance da gente obviamente fazer coisas assertivas em prol de descobrir quem a gente é, o que a gente gosta, como é que a nossa consciência funciona, tentar deixar a nossa consciência o mais tranquila possível,
para que a nossa consciência possa se dilatar um pouco e obviamente começar a ter uma percepção diferente do entorno, né? Afinal de contas, quando a gente começa a ficar um pouco mais calmo, a gente começa a ficar mais abrangente, a nossa aura se dilata um pouco mais, então a gente começa a ficar um pouco mais empático. Mas para isso a gente precisa estar calmo, para isso a gente precisa procurar formas de se acalmar, de acalmar a mente, de acalmar o corpo, né? Então, por exemplo, se eu estou vivendo um sistema capitalista que está tentando arrancar meu corpo de qualquer jeito, o que eu posso fazer para mudar isso? Entendeu? Ah, beleza, eu tenho um carro 2025. Será que se eu comprar um 2014 não rola também? Será que se eu, sei lá, em vez de comprar a roupa da marca X, comprar da marca Y, será que não vai me sobrar um pouquinho mais de dinheiro? Será que eu preciso verdadeiramente daquela roupa? Ou comer 5 vezes na semana naquele restaurante? Entendeu? Isso para um tipo de pessoa. Para outro tipo de pessoa, sei lá, será que... Não sei. Será que eu não poderia fazer algum tipo de trabalho ou de esquema no meu trabalho para que eu possa ganhar um extra no final de semana e guardar esse dinheiro? Será que se eu parar de beber um pouco, em vez de tomar 20 cervejas por semana, eu tomar nenhuma ou ficar 2 semanas sem tomar e pegar esse dinheirinho e fazer uma outra coisinha, investir em alguma coisinha, será que isso não vai me trazer uma renda? Será que isso... Entende? Então assim, a gente vai viver na deriva, a gente se adapta, né? A nossa mente se adapta a um ganho e a gente acaba ficando à deriva na vida, né? E aí, quando vê, a vida foi, a vida passou, né? E aí obviamente você vai viver perturbação, né? Tua vida vai ficar perturbada, porque pela maneira como você se adaptou a viver, como você escolheu viver, né? Como você, e na maioria das vezes, pela sua inatividade, eu sei que é duro falar isso, em prol de tentar consertar as incertezas da tua vida, porque você não está preocupado necessariamente, focado em mudar a sua vida, né? Por exemplo, tem casos de pessoas que vivem a vida da torta e a direito, e aí num determinado momento elas resolvem participar de uma igreja, e quando elas entram na igreja, o que acontece? Elas param com boa parte do vício, aí começa a sobrar um dinheirinho, vai lá, compra um carrinho melhor, não sei o que lá, enfim, aí a pessoa começa às vezes a progredir na vida, simplesmente porque mudou uma coisa na vida, e ela vai achar que foi a igreja. Necessariamente não foi a igreja, mas foi que ela mudou uma coisa, né? Então assim, em vez da gente ficar à deriva, a gente podia procurar, na medida do possível, fazer um questionamento sobre como nós vivemos a nossa vida, né? Isso é uma coisa interessante de se pensar. Mas aí você diria, mas e aí, Josué, mas e a questão das doenças que a gente está falando aqui é de doença, né? Se a gente for pensar que doença, eu gosto de pensar assim, doença tem a ver com desequilíbrio. Para mim a doença, ela não é uma coisa, não é um castigo, é apenas um desequilíbrio. Quando acontece algum desequilíbrio, a gente tem uma doença. E essa doença, eu acho que é um convite para cura consciencial, espiritual, entende? Ainda que a gente não entenda. Eu acho que de algum jeito tem uma relação nisso, entende? Então, por exemplo, eu sei que é muito complicado falar disso, porque, por exemplo, tem pessoas que têm doenças crônicas, têm doenças que você não sabe de onde vem, doenças familiares, doenças hereditárias, né? E você não sabe de onde é, você não sabe de onde vem isso. Então assim, é muito complicado falar sobre isso, né?
E especialmente quando você tá são, né? Você tem saúde, né? E você quer falar de doença por uma pessoa que às vezes está doente. E obviamente o que a gente tem que fazer é simplesmente tentar acalmar nossa mente, tentar, na medida do possível, pedir ajuda talvez dos bons espíritos, dos bons amigos, para que eles também nos ajudem, né, dando um insight para nós, né, do tipo, olha, por que será? O que será que eu tenho que aprender com isso, né? Se é que tem que aprender alguma coisa. Mas o fato é, o questionamento precisa existir, né? Isso a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que passar por essa experiência na Terra tem essa particularidade, né? A gente vai ter que enfrentar essas coisas, porque no fundo a gente precisa lapidar a nossa consciência. Eu acho que esse que é o ponto, né? Talvez uma doença ela vai te levar para alguns lugares que você necessariamente pode aprender coisas, né? Enfim, não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. Mas eu acho que assim, um momento de reflexão é importante, né? Então vamos lá, gente. Vamos fazer então aqui a prece pelos obsidiados hoje? Não é não, a prece pelos doentes aqui. Então vamos aí, vocês procurem pensar aí nas pessoas que estão doentes próximos a vocês, né? Ou em vocês mesmos, e eu vou ler aqui, tá? Em vez de fazer a prece, eu vou ler a prece. Tá bom? Vamos lá? Senhor, sois todos justiça. A doença que me aflige, eu a devo merecer, visto que nunca há sofrimento sem causa. Entrego-me para minha cura à vossa infinita misericórdia, e se for da vossa vontade me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja abençoado. Se ao contrário ainda devo sofrer, que seja abençoado do mesmo modo. Submeto-me sem lamentar as vossas divinas leis, pois tudo o que me fazeis tem apenas por objetivo o bem de vossas criaturas. Fazei, meu Deus, que essa doença seja para mim uma advertência salutar e me permita fazer uma análise sobre mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para minha fé e minha submissão à vossa vontade. Assim seja, né? Assim seja. Não concordei com todas as palavras da prece, não adianta, mas enfim, né? Mas obviamente deve ter uma influência do médium que escreveu, obviamente, nisso. Porque, como eu disse, quem somos nós para acharmos que quem está doente é uma coisa do passado? Não é tão simples assim, né? E pensar isso é muito cômodo, é muito religioso, é muito dogmático isso, né? É muito sentar no pudim e falar, então é isso, pronto. Não é assim, não é simples desse jeito, né? Às vezes não tem nada a ver com prova do passado, né? Às vezes é só você que, sei lá, não pode comer glúten e tá comendo glúten e não sabe, né? Às vezes é isso. Às vezes você tá comendo XPTO2E, que é um negócio que não descobriram ainda e que te faz mal. Mas isso faz parte de vir nesse planeta, né? Isso faz parte de vir nesse planeta, enfrentar esses desafios desse momento histórico
onde a gente não sabe do que o nosso corpo efetivamente precisa para ter saúde, né? Por mais que os médicos digam, ninguém sabe, né? A gente tem uma noção, mas a gente não sabe ainda, tá certo? Então vamos lá. Eu gostaria de que nós fizéssemos uma prece por terceiros, por doentes terceiros, ou seja, pessoas ligadas a nós que estejam doentes, amigos, parentes, enfim, especialmente os doentes de hospitais, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, Tu bem sabes exatamente do que precisamos. Se nós em algum momento soubemos da necessidade desses enfrentamentos, perdoa-nos a insanidade da reclamação por hora. Todavia, a força e a importância do corpo físico nessa dimensão atrapalha a nossa consciência na maioria das vezes, fazendo com que nós esqueçamos dos acordos feitos. Sendo assim, pedimos humildemente aos bons espíritos que aliviem as dores daqueles a quem amamos e que têm os seus enfrentamentos de saúde nesse momento. Pai, se nós tivermos algum mérito, que as nossas vibrações sejam as melhores por essas pessoas a quem dirigimos o nosso pensamento a partir de agora. Que essas pessoas se fortaleçam, que essas pessoas se sintam bem, que essas pessoas sintam essa vibração de amor e de carinho e que fortaleçam os seus ânimos especialmente, porque uma cabeça que vibra bem, que se sente bem, naturalmente refletirá no corpo essas curas maravilhosas. Sendo assim, pedimos a vós também, os bons espíritos, que encaminhem essas vibrações a esses nossos irmãos que tanto necessitam de energia e de paz. Sendo assim, pedimos humildemente a vossa força e o vosso trabalho em prol desses nossos amigos, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Gente, vamos pedir uma prece agora por... Não, peraí, deixa eu fazer a leiturinha aqui. Irmã, orando na janela, esperando o amanhecer, fui beijado pelo raiozinho de sol que me disse: Jacó, és uma flor do jardim do Pai. Perfumei-me. Renovado, dali saí. Não mais um cansado, mas consciente de que,
beijados pelo orvalho da noite e pelo sol da manhã, teremos uma eterna juventude. Que bonitinho, né? Desnecessária explicação, é apenas isso, né? É bem isso, né? Se a gente tiver com a cabeça boa, se a gente tiver numa vibração legal, isso vai se repercutir no nosso corpo, né? Então, vamos procurar nos sentirmos energizados, tá certo? Como nós fizemos a primeira prece pelos doentes, eu não vou fazer mais uma prece por nós mesmos, tá bom? Eu vou ler direto aqui, porque afinal de contas nós já lemos a primeira parte como pedindo prece para as nossas doenças, tá certo? Eu vou ler agora então esse livrinho aqui para dar para a gente ter condição de refletir sobre a nossa vida. Estou evoluindo? Existem momentos da jornada evolutiva nos quais acreditamos estar nos movendo em direção à realidade espiritual, mas estamos presos, estagnados em algum ponto. Mas como saber se de fato estamos nos movendo e não nos enganando? Muito simples, olhando para os nossos relacionamentos, observando se estamos conseguindo manter o coração aberto para o outro, se estamos conseguindo ir além do jogo de acusações, se estamos conseguindo ver luz que existe por trás da sombra do outro, e se já estamos conseguindo escolher desviar dos buracos em que até então havíamos caído. Interessante isso, né? Porque no relacionamento, obviamente, você recebe convites à reflexão todos os dias, né? Todos os dias a gente recebe convites à reflexão, e é justamente no relacionamento, né, que a gente consegue, se, obviamente, fazendo um esforço de amadurecimento, de superação, se a gente consegue ter sucesso ou não nos nossos tentames, né, nas nossas empreitadas aí, né? Então, obviamente, com esses estímulos que a gente recebe no relacionamento, é que a gente pode então desenvolver a nossa consciência. Por outro lado, se você está muito entristecido, chateado, já chegou no limite, né, o que você faz? A pessoa fala alguma coisa, você já briga, né? Por quê? Porque já extrapolou os limites do suportável, né? Já extrapolou já drenou todas as suas capacidades de compreensão, de entendimento e tal. E aí, obviamente, o que você faz? Você briga, né? Briga com o outro. Agora, se houver de fato, né, um interesse mútuo na correção dessas dificuldades, desses desafios, né, no entendimento disso, e houver um esforço verdadeiro de superação contínua, há chances disso mudar, disso melhorar, obviamente, né? E o relacionamento é um ótimo termômetro para a gente então saber se a gente está caminhando de algum jeito para nossa melhoria consciencial, ou seja, para nossa lapidação consciencial, né? Enfim. Há muito que se pensar, né? Mas enfim, é engraçado, né? Porque às vezes a gente está mais velho e a gente vai perdendo a capacidade, né? A gente vai perdendo a paciência, a gente vai ficando mais exigente na medida que os anos chegam, né? E aí, obviamente, a gente vai ficando cada vez mais duro também, né? Com aquelas pessoas em volta.
E isso não é uma regra, é claro. Tem gente que vai deixando de levar as coisas tão a sério quando ficam mais velhos, né? Mas enfim, independente de qual seja o seu gênio, né, o seu tipo de comportamento, o relacionamento realmente é uma maneira muito instigante, vamos dizer assim, né, dessa autoavaliação constante, para saber se a gente está realmente melhorando com o tempo ou se a gente está só patinando, né? Enfim. Bom, gente, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem essa semana, né? Continuem com as suas preces, ouvindo uma musiquinha calma, tentando tirar pedras do meio do seu caminho, que isso é muito importante. E obviamente que a gente consiga pelo menos, e tente pelo menos, né, manter uma vibração positiva com coisas legais acontecendo à nossa volta, né, que a gente possa trabalhar ativamente para que isso aconteça. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá e boa noite.